que é abençoado aí? Aleluia. Quem crê que é abençoado em nome de Jesus aí? Você crê nisso? Amém. Só os abençoados aí. Otávio, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ressuscita esse microfone. Amém. Glória a Deus. Esse é o culto fé. Sejam todos muitos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, rapaz, né? Dicção de milhões. Amém. Mas eu creio, meu irmão, que o que trouxe você a esse lugar não foi nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Amém? Deus é o primeiro interessado em que nós sejamos alcançados pelo favor e pela graça dele em nossa vida. Então, se você está aqui, você é um bem-aventurado, amém? Você pode olhar para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, assim, ó, se você está aqui, você é um bem-aventurado. Vire para o outro lado agora para não ficar desigual, né? E fala aí para a pessoa também. Se você está perto de um visitante, dê as boas-vindas para ele, dê as boas-vindas para ela. Temos duas irmãs aí nos visitando hoje, né? Então, vamos continuar sendo uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe, uma igreja que recebe bem as pessoas, porque, como o irmão Sérgio muito bem falou, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus para nós, amém? Se coloque de pé, por gentileza, por mais alguns segundos. Pegue na mão a sua Bíblia. Vamos fazer nossa profissão de fé, né? Que eu gosto. Eu sou lagoazinha só por causa da profissão de fé. Aí toda vez que eu subo, eu faço. Que eu gosto, amém? Quem é lagoazinha aí diz ui. Ui. Amém? Se você não é, preste atenção aqui no telão que vai aparecer a nossa profissão de fé. E vamos todos juntos, bem bonito, no 3, amém? 1, 2, 3 e... Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, mais uma vez, nós nos curvamos diante da tua poderosa palavra, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que ela faça nesse lugar, que ela faça em nós aquilo, meu Deus, que o Senhor disse através da boca do apóstolo Paulo. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que ela penetre o mais profundo e íntimo do nosso ser. Que ela possa dividir juntas e medula, alma e espírito. E que ela possa, Pai, cumprir todo o propósito pelo qual ela foi destinada para a nossa vida nessa noite. É o que eu te peço, já te agradeço por fé, Pai. Desperta a nossa mente. Que o Senhor possa, meu Deus, arrebatar a nossa mente, cativar o nosso entendimento, a tua palavra, Pai, e somente a ela. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diz, vá sentando, dando um glória a Deus aí. Como diz os nossos irmãos da Assembleia, né? Vem comigo no glória. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com você, mas antes, né? Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número 7. Você que não trouxe Bíblia, você que não tem Bíblia, senta perto de alguém que tem Bíblia aí, sequestra a Bíblia dela, né? Me dá aqui, já que tu não lê, me dá aqui, sequestra a Bíblia dessa pessoa. Se você não está com Bíblia no momento, você pode levantar a sua mão, os diáconos vão arrumar uma Bíblia para você. Tem um monte de Bíblia aqui que o pessoal esquece ali atrás, no plug. Eles vão arrumar uma Bíblia para você emprestada, para você ler hoje, acompanhar a leitura. Mas eu quero falar duas coisas muito importantes no dia de hoje, amém? A primeira, gente, obrigado. A primeira é que nós estamos, amanhã, mais especificamente falando, nós estaremos enviando como igreja uma missionária, né? A Marcelândia, ela está indo, coloca aí, Ale, por gentileza, o informativo da Marcelândia. Eu vou falar mais uma vez, porque ela está indo exatamente para a mesma base onde eu fiz a minha TED, mas ela está indo para fazer um outro
uma outra especialização. A Marcelândia, né, se você não conhece ela, ela é uma jovem missionária aqui da nossa igreja, e ela tem sido uma bênção para nós aqui. Fez ETED ano passado lá na base de Contagem, fez o prático no Chile, passou 5 meses lá, voltou para cá para resolver algumas coisas que Deus direcionou a ela, e nesse momento é o tempo oportuno para ela ir e fazer a prática do curso, né, que ela fez na missão, que é o curso de Fundamentos do Aconselhamento, Fundamentos do Ministério de Aconselhamento, FMA, Fundamentos do Ministério de Aconselhamento. É algo muito poderoso que vai abençoar muitas pessoas. Então, se você quer ser de alguma forma instrumento de Deus para alcançar essas pessoas que, quem sabe, você nunca viria ou nunca veria, né, se você não ofertasse na vida dela. Então, se você quer aí, tira uma foto desse Pix, lembre-se dela em oração. Qualquer valor que você enviar vai ser bênção para ela. Ela vai estar viajando amanhã. Acredito que o voo dela sai, acho que meia-noite, né? E nós vamos estar juntos com ela nessa missão aí, né? E se ela voltar para cá de novo, vai ser uma bênção, porque ela vai voltar capacitada. Esse, para quem lembra e para quem conheceu, é o mesmo curso que a pastora Silvia, ela fez também, Fundamentos do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então é uma bênção. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai estar acontecendo a nossa conferência de Páscoa em Lagoinha. Amém? Meu irmão, Semana Santa, Carnaval, né? As pessoas do mundo lá fora, elas caem na gandaia. Elas, literalmente, elas entram na bagaceira, elas se jogam ali, né? 5 noites ali, tem gente que brinca as 5 noites, brinca assim, né? Que se joga as 5 noites no mundão mesmo, né? Se entrega inteiramente. Eu quero convocar você para nessa Semana Santa, eu não sei como tem sido as outras Semanas Santas da sua vida, mas eu quero convidar você, convocar você para nessa Semana Santa, você está conosco aqui. Ale, bota o outro, que eu acho que o outro tem os dias direitinho. Essa Semana Santa vai ser completa, recheada de uma programação maravilhosa, que é sexta, sábado e domingo. Então, na sexta, dia 18, né, você que ama o Senhor, eu quero convidar você a estar aqui a partir das 19h30. Você ainda, se você chegar às 19, você ainda vai pegar o povo do Encontro com Deus, indo lá para o encontro, né, porque o encontro é bênção demais. Então, se você já fez o encontro com Deus, ou se você não fez e quer ver a galera saindo, gente, é outra coisa. Você vê eles indo com a cara, quando é domingo que os portões se abrem, parecem outras pessoas, né? Então, dia 18, sábado, às 19h30, sexta, né, dia 18, 19h30, sábado, dia 19, também às 19h30, nós vamos estar aqui juntos, né? E domingo vai ser o ápice do nosso encontro, dia 20, às 18 horas apenas, tá bom? Nesse domingo, excepcionalmente, nós não teremos culto pela manhã, só vai ter à noite, não haverá culto pela manhã. Então só vai ter o culto à noite e vai ser Santa Ceia, a Santa Ceia de Páscoa. Vamos culminar aí esse momento, né, o ápice da ressurreição de Cristo, né, sentando à mesa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você não pode ficar de fora disso, em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, atrás, na frente e diga assim para ela: fofura, diga não falte, diga Deus tem um encontro marcado com você aqui. Amém? Se você já abriu em Marcos, localiza aí, por favor, o verso de número 24. Marcos 24, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Localize aí na sua Bíblia ou acompanhe aqui pelo telão. Evangelho de Marcos, diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo,
não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. Agora, abra a tua Bíblia, por favor, lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Você está em Marcos, volta algumas páginas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. A partir do verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Todos encontraram, amém? Vamos lá então. Diz o seguinte: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorando de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu e disse: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Diga graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é o posicionamento certo para vivermos milagres. Amém? É o tema da nossa mensagem de hoje. E nós lemos aqui dois relatos da mesma situação. Você leu em Marcos e leu em Mateus a mesma história, a narrativa do mesmo acontecimento. Porém, esses dois evangelhos, que são sinóticos, né, que são semelhantes, eles narram pontos de vista diferentes. Por quê? Porque Marcos não era discípulo. Marcos não é um apóstolo. Apesar dele ser um dos escritores do evangelho, Marcos, ele não é discípulo de Jesus. E ele não era um dos apóstolos. Então a visão de Marcos a respeito dessa situação é uma visão mais, digamos assim, mais do ponto de vista da multidão que cercava Jesus naquele momento. Era um ponto de vista de um espectador, alguém que estava vendo de longe. Por isso que a narração fala, e tudo indica que pela forma que foi escrito, tudo indica que Marcos, ao ver a mulher saindo, acompanhou ela, para ver o que havia acontecido. Então ele diz: assim que a mulher chegou em casa, a sua filha estava sã, estava livre do demônio. Só que aí nós lemos também a versão de Mateus. E Mateus sim, era um discípulo de Jesus, um dos 12 apóstolos escolhidos. E essa visão que ele traz para nós é uma visão de alguém que estava perto, alguém que estava mais, digamos assim, inserido naquela circunstância. Então preste muita atenção, porque quando se fala de posicionamento,
quando se fala de o posicionamento certo, certo para viver milagres, nós estamos falando sobre algo que nós fazemos, que faz com que coisas aconteçam na nossa vida. Eu ouvi uma frase essa semana e ela ficou muito forte dentro de mim. Nós não podemos fabricar o milagre, mas nós podemos provocá-lo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá junto? Diga assim: eu não posso fabricar um milagre. Diga, mas eu posso provocá-lo. Nós temos o poder, nós temos, digamos assim, não vou dizer poder, mas nós temos a oportunidade de provocar milagres na nossa vida. O fato de você estar aqui numa quarta-feira, às vésperas de um feriado, tem gente que vem aqui direto do trabalho, direto do serviço. Você, meu irmão, você não está fazendo outra coisa a não ser provocando um milagre na sua própria vida. Você podia fazer como muitas pessoas, e está nesse momento em casa, descansando, de perna para cima, com a Netflix ligada na frente da sua televisão. Mas não, algo em você te moveu a provocar esse milagre. Então, parabéns. Porque você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você crê? Amém? Mas, assim como aquela mulher, e assim como eu e você, uma das primeiras coisas que nos traz até Deus é a necessidade. Diga assim comigo, necessidade. A necessidade, meu irmão, é aquilo que nos atrai a Deus. Mas uma coisa que eu aprendo através dessa palavra é que Deus, Ele não responde à necessidade, Ele responde a uma causa, a um propósito. Porque eu até anotei aqui, a necessidade, ela nos leva a Deus, mas ela não garante a resposta do nosso clamor. Então, se eu quero te dizer a seguinte coisa: se você está aqui pela primeira vez, nessa quarta-feira, e a coisa que te trouxe a esse lugar foi a sua necessidade, eu quero te dizer que quem sabe você não vai sair daqui com a sua resposta hoje, a menos que você transforme essa necessidade em uma causa, em um propósito. Porque, meu irmão, Jesus, a palavra de Deus diz, tanto em Marcos como em Mateus, que Jesus ele saiu de um ambiente e ele foi até outro lugar. E eu aprendo com a palavra que Jesus ele não entra em nenhum lugar, em nenhum ambiente, sem que naquele lugar ele tenha um propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz por uma causa, por um propósito. Então uma coisa que nós precisamos entender é que Deus se move. Jesus, Ele ainda se move por propósito e não por necessidade. Por quê? Porque em todo lugar, em todo canto, existe uma necessidade. Em todo canto tem uma necessidade, meu irmão. Se você chegar e parar pessoas na rua ali no sinal agora, e você for de carro em carro perguntando, você tem uma necessidade? Todo mundo vai dizer que tem. Todo mundo está precisando de alguma coisa. É ou não é verdade? Quem aí não está precisando de nada? Diz assim, Daniel, eu não estou precisando de nada. Eu vim aqui hoje só por esporte mesmo. Estava fazendo nada, passei em frente e entrei. Estou precisando de nada. Está tudo de boa. Está vendo? Necessidade tem em todo canto. Mas nem em todo canto a necessidade se torna uma causa, se torna um propósito. Essa mulher, ela chegou até Jesus com uma necessidade. A filha dela estava endemoniada, em casa. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar deixar a nossa necessidade de lado, para irmos até Jesus, porque Ele pode resolver.
A palavra de Deus diz que ele ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, imediatamente ela foi ao encontro dele. Às vezes, meu irmão, para resolver um problema, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que se retirar do meio do problema. Tem uma frase no mundo que diz assim: quem está de fora vê. Como é? Quem está de fora vê. Não, vamos lá, só quem está acordado, vamos lá junto. Quem está de fora vê. Ninguém sabe. Misericórdia, gente. Hã? Quem está de fora vê melhor. Quem está de fora vê melhor. Se você está envolvido em um problema ali, você muitas vezes não está vendo a solução. É por isso que é muito fácil para mim e para você resolver o problema dos outros, porque a gente não está envolvido. Você senta com a sua amiga, você senta com o seu amigo, e ele conta para você um problema, e ele conta como se fosse o mundo se acabando. E você diz assim: ah, meu Deus, essa besteira? Oh, meu pai, que besteira. Besteira para você, mas para ele que está envolvido, é o fim do mundo. Mas sabe por que é mais fácil para nós? Porque nós estamos de fora. Em vez dessa mulher ficar em casa, em vez dela ficar em casa com aquela filha endemoniada lá, e não podendo resolver coisa nenhuma, ela decidiu: eu ouvi dizer que Jesus está em tal lugar, então eu vou para lá. Meu irmão, tem horas na nossa vida que os nossos problemas, eles só vão se resolver quando nós tivermos a coragem de deixar eles um pouco de lado. Agora esse vocês sabem, não está dando nada, você não saber. Não diga a Deus, não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu. Ah, né? Essa você sabe, pelo amor de Deus. Para-choque de caminhão. Tá vendo? Mas o que é que a gente faz? A gente pega o nosso problema e leva para Deus como se fosse maior do que ele. Mas não foi isso que essa mulher fez. Ela levou o problema dela até Deus, mas ela transformou aquele problema em uma causa. Quer ver só? Continuando aqui a leitura. Olha só. No verso de número 23, a causa se torna um propósito quando aprendemos a ter uma fé madura. E uma fé madura nasce em circunstâncias adversas e desafiadoras. Você sabe qual é a diferença de você estar lutando por uma necessidade e você estar lutando por uma causa? É porque a necessidade, ela é frágil. A sua fé, a fé que luta pela necessidade é uma fé frágil. Qualquer coisinha você desiste. E tem uma frase aí nos Instagram da vida que está rolando por aí, que a gente não usa a gente ouve e acha bonito, posta no status, mas a gente não leva para a nossa vida. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Geralmente, meu irmão, aquilo que é uma necessidade para nós é algo frágil na nossa vida. Quer ver só? Coloca aí, por favor, Ale, o verso 23. Olha só o que foi que aconteceu com essa mulher. Jesus, o Todo-Poderoso, Filho de Deus, aquele que é o amor em pessoa, olha só o que foi que ele fez, viu? Jesus, bota o 22, por gentileza. 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Duas coisas aqui. A mulher não fazia parte do povo de Deus. Era uma mulher cananeia, cirofenícia, grega, daquela região. Então era de outra banda, era de outra galera. Aí ela chega diante de Jesus e diz assim: ó, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Coloca agora o que é que Jesus faz. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Meu irmão, olha só o que foi que essa mulher teve que passar.
Ela chegou gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero a resolução do meu problema, que não é nem meu, é da minha filha, é ela que está endemoniada. Mas eu quero que o Senhor resolva. Jesus olhou assim, ó. A Bíblia fala, meu irmão, olha, que ele não disse nenhuma palavra, ponto. Imagina só, meu irmão, imagina só você chegar diante de alguém que você está precisando. Eu sei que você é assim também, não é só eu. A gente, quando precisa dos outros, né? Manda lá no WhatsApp lá: fulano, me ajuda por favor. Passou 2 minutos que fulano não lhe respondeu. Quando fulano responde com 5 minutos, você diz: deixa estar, já resolvi. É ou não é assim? Apaga a mensagem. O que foi que tu botou? Não, nada não, era só besteira. Se a gente é assim, irmão. Porque hoje, para mim e para você, Jesus ficar calado é fácil. Mas naquela época, Jesus era só mais um rabino, era só mais um mestre que estava, vamos dizer assim, hypado na época. E a Bíblia fala que ela chegou para aquele homem chamado Jesus, e Jesus, ó, nem aí. Então, se aquela mulher não tivesse uma fé madura, se aquela mulher tivesse buscando Jesus somente pela necessidade, ela dizer o quê? Vai para lá, acaba vem lá de não sei na onde, correndo, gritando por esse homem, ele nem olha. Tinha que ser da igreja de Parede Preta mesmo, viu? Esses evangélicos é tudo igual, tudo mercenário. Olha, tá vendo aí? Se eu desse meu dízimo para ele, no instante ele parava para me ouvir. A gente ia ficar ofendido, gente. A gente ia se ofender. Mas aquela mulher não, ela tinha uma fé madura. Mas não para por aí não, viu? Não acaba aí não. Os discípulos. Então, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram: manda ela embora. Ela está perturbando a gente. Em outras palavras, já que o senhor não vai resolver, despede ela, manda ela ir embora. E eu fico imaginando que eles não chamaram Jesus no canto para dizer no ouvido dele, não: Jesus, manda ela embora. O senhor não vai resolver, manda ela embora. Não, disseram foi na frente dela mesmo. Ô Jesus, ó, aqui, ó, manda essa mulher embora, ela está chateando. Mas aquela mulher, ela não tinha somente uma necessidade, ela tinha um propósito, ela tinha uma causa. Jesus, ele não responde à nossa necessidade, a menos que nós transformemos a nossa necessidade em uma causa. O próprio Jesus, ele conta em um evangelho, ele conta de uma mulher e de um juiz iníquo, que a mulher dia e noite gritava para aquele juiz: julga a minha causa, resolve o meu problema, julga a minha causa. Até o momento que o juiz disse: chega, não aguento mais essa mulher, vai ser feito, julga aí a causa dela, resolve aí o negócio dela. Jesus fala isso. E Jesus, nesse momento, ele não estava sendo boçal, ele não estava sendo alguém besta, bobo, não. Jesus estava tratando, Jesus estava refinando, Jesus estava apurando a fé daquela mulher. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus aqui nessa noite. O silêncio de Deus na tua vida não é para te castigar, nem é para judiar de você, não. O silêncio de Deus é para apurar, é para elevar, é para melhorar a tua fé. É para isso que serve o silêncio de Deus. Por quê? Porque uma fé madura, ela nasce nas circunstâncias adversas. É impossível ter uma fé madura se tudo que a gente pede, a gente recebe na hora. Você vai no restaurante, você pede uma comida, demora 40 minutos para chegar. Geralmente quando chega, você está com mais fome.
Parece que aquela comida é a última comida da terra, né? Tem um ditado que diz, eu gosto muito de colocar ditados populares nas minhas pregações, e tem um ditado popular que diz assim, não existe tempero melhor que a fome. Esse aí você sabe também, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, a fé madura nos impulsiona a ir além, mesmo contra a esperança. Chegou para Jesus, Jesus ficou calado. Não bastasse Jesus ficar calado, os discípulos dele, os obreiros da hora, os diáconos do dia, os líderes de GC, os pastores auxiliares, chegaram para aquela mesa assim, ó, rapaz, manda essa mulher embora, pelo amor, né? Tá chateando. Mas uma coisa aquela mulher fez, e o segredo está exatamente naquilo que os discípulos falam. Diz assim, olha, despede essa mulher, manda ela embora. Por quê? Porque ela está vindo atrás de nós e nos perturbando. Em outras palavras, Jesus passou por ela e ficou calado. Ela não foi aquela tipo de pessoa que parou e disse assim, já que ele não me respondeu, desisti, vou-se embora, vou para casa, eu resolvo de outro jeito, de outro dia. Não, ela também não ficou parada lá quando Jesus passou e disse assim, ó vida, ó céus, também, eu nem queria mesmo, sabia, eu nasci foi para sofrer. Deixa eu voltar, né? Eu nasci para sofrer mesmo. Eu nasci foi para viver essa vida desgramada mesmo. Deixa assim mesmo. Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Não. A Bíblia fala que Jesus passou por ela calado, mas o que foi que ela fez? Ela foi atrás. Ela acompanhou. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ter uma fé madura? Todas as vezes que Jesus se mover, se mova junto. Tem pessoas aqui que vão obter vitória e vão obter milagres em sua vida. Mas sabe por quê? Porque elas não desistiram no primeiro silêncio. Elas não desistiram no primeiro não. Elas não desistiram quando faltou resposta um dia. Mas elas continuaram. É por isso que Apocalipse diz que há o que vencer, há o que vencer, há o que vencer. Meu irmão, tem coisa que só quem persevera aproveita. Tem coisa que só quem persevera vive. E essas coisas são os grandes milagres. Deixa eu perguntar aqui, fazer uma pesquisa de campo aqui bem rapidinho. Quem aqui, esse ano, nós estamos em abril ainda, mas quem aqui esse ano já teve razões para desistir? Quem aqui já? Levanta sua mão bem alto. Já teve razão? Quem aqui já teve mais de 10 razões para chutar o pau da barraca e ir-se embora? Esse ano já? Mais de 10? Não acredito. E você ainda está aqui, perseverando. Aplauda a Jesus, porque é esse povo que vive milagre. É esse povo que persevera que vive milagre, meu irmão. Você não vai ver em nenhum dos evangelhos Jesus com um pires na mão atrás de ninguém. Deixa eu te curar, deixa eu resolver os teus BO, deixa eu fazer algo por você. Não. Todo milagre, meu irmão, foi buscado. Todo milagre que Jesus operou na Bíblia foi provocado. Então diga assim comigo, eu vou sair daqui para provocar o meu milagre. Porque é isso que uma fé madura faz. A fé madura é aquela que te impulsiona a ir além. É por isso que o nome é oração, meu irmão. Oração. Ora a ação. Você não fala para Deus aquilo que você quer. Você fala para Deus aquilo que você crê. A gente não fala para Deus aquilo que a gente quer, porque Ele não é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e tem 3 pedidos. A gente fala para Deus aquilo que a gente crê. Por isso que presta atenção aqui, pega essa visão aí, tá bom? Orou aqui, agiu lá fora. Tudo que você orar aqui, meu irmão, você tem que agir lá fora. Deus, salva a minha casa, salva a minha família.
Aí você ora aqui, entra na minha casa, entra na minha vida. Quando chega em casa parece que você endemonia. Parece que você manifestou lá dentro. O povo chega, meu, crê em Deus Pai, chegou a crente. Deus me livre. Parece que tu volta atacada, mulher. Pelo amor de Deus, que igreja é essa que tu tá indo? É assim que tu quer ganhar a tua família? É assim, é desse jeito? Senhor, cura-me, Pai. Aí chega em casa, quando chega lá na sua casa lá, tá você deitado na rede, sacola de McDonald's de lado, fritura, coca, e cura-me, Senhor. Meu irmão, uma fé madura é a fé que nos faz agir. Eu acho muito interessante a história de Ana. A Bíblia fala que Ana chorou no templo de maneira desesperada. O sacerdote Eli chegou lá e disse assim: mulher, tu tá bêbada na casa de Deus? Segunda-feira, 9 da manhã, tu já tá bêbada? Não acredito. Ela disse: não, Senhor, não estou bêbada, não, é porque eu quero algo muito grande em Deus. Aí Eli, até para se livrar dela, diz assim: então seja feito conforme você quer. A Bíblia fala, você pode ler lá, 1 Samuel 1, você pode ler. A Bíblia fala que Ana saiu dali e foi para casa se resolver com o marido dela. O que é que Ana queria? Engravidar. O que foi que ela foi fazer? Não precisa dizer. Mas ela foi agir, meu irmão. Ela foi agir, amém? Já estamos encerrando já. Jesus não disse que não faria. Porque, irmão, tem coisa que Deus diz assim: olha, eu não vou fazer, para de pedir. Nessas horas, meu irmão, para de pedir, que não adianta. Deus não vai fazer mesmo. Senhor, uma vez tem um testemunho que conta que um pastor amigo meu conta que todo dia, no final do culto, um irmão chegava para ele com uma foto, para ele orar, assim: Senhor, aqui é a minha futura esposa, Pai. Ora aqui, pastor, ora aqui. Aí ele orava lá e tal. Toda vida, né? Quando foi um dia, o pastor disse assim: irmão, deixa eu ver a foto de quem é. Quando ele olhou a foto, a Sandy. Tem base um negócio desse? A Sandy casada com família e ele orando para casar com ela. Tem coisa, irmão, que Deus não vai fazer. E quando Ele não quiser fazer, Ele vai dizer: eu não faço. Agora, quando Deus não disser não, percebe? Porque é Deus tratando a nossa fé. A fé madura nasce nas circunstâncias adversas. Aí continua, diz assim: olha, quando Jesus falou com ela, ele diz, quando falou, diz assim: eu vim, foi para o povo de Israel, não foi para os gentios não. Mas o terceiro motivo para aquela mulher perder as esperanças. Terceiro, primeiro Jesus ficou calado, depois os discípulos, em vez de ajudar, disseram que era para ele ir embora. E agora o terceiro, Jesus disse: eu só vim para fazer as coisas para a minha galera, para o meu povo. Mas mesmo assim, aquela mulher perseverou em acompanhar a Deus. Faça o seu milagre valer a pena, meu irmão. Não desista. Não desista, porque tem muitos momentos da nossa vida que está assim de acontecer, ó. Tamanho de uma pichilinga, tamanho de um cabelo de um sapo. E a gente desiste e perde tudo. Seja profeta para alguém que está perto de você e diga assim: fofura, não desista. Diga: está perto. Diga assim: está mais perto do que longe. Amém? Então Jesus não disse que não faria, mas através do processo, Ele forjou naquela mulher uma elevação na fé dela. Deixa eu ver se ela crê mesmo. Aí Jesus ele fala uma coisa, né, no verso seguinte, e ele diz assim: olha, eu vim para os filhos de Israel. Aí depois Jesus continua dizendo assim: olha, Jesus, aí ela se ajoelha, ela se prostra diante do Senhor.
Sabe assim, meu irmão, eu imagino que esse era o momento onde ela disse assim: agora é tudo ou nada. Eu vou me lançar, eu vou me prostrar. E ela diz: Senhor, socorre-me, me ajuda. E naquele momento, naquele instante, a Bíblia fala que Jesus olha assim e diz assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher naquele momento podia dizer assim: oxe, esse cara ainda me chamou de cachorra, não acredito. Eu vim aqui para resolver o problema da minha menina que está em casa lá quebrando tudo, endemoniada, e chega aqui ele me chama de cachorra. Eu não acredito num negócio desse não. Então, quem esse cara pensa que é para estar? Ela podia dizer isso, irmão. Ela podia naquele momento se sentir ofendida. Quem aqui, se levasse o nome de cachorro, imagina aí, você chegar aqui um dia, o pastor Anilberto, ou qualquer pastor de Lagoinha, qualquer pastor de qualquer igreja evangélica, um padre, qualquer um, chegar assim e dizer: ora por mim, porque eu estou precisando de uma bênção. E a pessoa diz assim: sai daqui, cachorro. Imagina aí, no outro dia estava você no Fuxico Gospel. Pastor da igreja de Parede Preta me chamou de cachorra, disse que eu não valia nada. Está lá, um mês falando em todo canto. Me tirou da área VIP. Estava lá. Mas aquela mulher não. Olha só o que ela diz, viu? Mas os cachorrinhos também podem comer das migalhas. Primeira coisa que eu aprendo, ela sabia, e ela disse: eu sei que o que eu estou pedindo não é difícil para o Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. As grandes realizações de Deus na nossa vida se baseiam em duas coisas: em saber quem Deus é e em saber quem nós somos diante de Deus. Essas são as duas colunas fundamentais de um grande milagre em nossa vida. Saber quem Deus é e saber quem nós somos. Esse é o posicionamento para viver grandes milagres. Ela já sabia quem Deus era, mas Jesus queria saber se ela sabia quem ela era. E eu acho interessante que ela não chegou cheia de direito. Eu sou grega, meu camarada. Eu sou cirofenícia. Você tem que fazer. Anote aí o protocolo, anote aí. Não. Ela chegou e disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor é maior do que eu. E eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não posso. Mas uma coisa eu sei também: que na minha o que eu tenho de fraco, o Senhor tem de misericordioso. O que eu tenho de limitada, o Senhor tem de poderoso. E aí, meu irmão, para fechar, o desfecho é maravilhoso. Aquela mulher, ela sai da presença de Jesus honrada. Que nessa noite, você tenha entrado por essas portas, com uma fé no teu coração, que de alguma forma vai chamar a atenção de Jesus. A fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Tudo aconteceu, meu irmão, tudo, para aquela mulher desistir. Mas ela disse: não, eu vou perseverar. E porque ela perseverou, chegou um momento que Jesus parou e disse assim: mulher, grande é a tua fé. Que nessa noite, meu irmão, Jesus olhe para mim e para você e possa dizer: homem, mulher, menino, rapaz, moça, grande é a tua fé. Porque quando isso acontecer, quando a nossa fé for uma fé que chama a atenção do Senhor, o que acontece em seguida é: seja feito conforme você quer. Que seja feito conforme você quer. Você pode se colocar de pé nessa noite? Você pode se colocar de pé com uma fé madura no seu lugar?
Aquela mulher, ela teve a honra de Jesus reconhecendo a fé que ela carregava. E ela não era do povo judeu, viu? É por isso que lá fora está cheio de gente. Meu irmão, a gente está em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Nós temos aqui, eu sei que você sabe disso, mas às vezes quem está em casa não sabe. Mas nós temos aqui lugares, pontos turísticos e religiosos, onde se você for, vai lá na Casa dos Milagres, lá no Horto, lá em cima, que você vai ver de testemunho, não está escrito. Sabe por que muitas vezes a gente perde para esse povo? Porque, meu irmão, Jesus, ele não responde à necessidade, ele responde a propósito. Ele responde a uma causa. E quer queira ou quer não, esse povo, ele tem uma causa. Transformou a necessidade em uma causa. E quando a necessidade se transforma em uma causa, você vai até o fim. Por que eles por que eles recebem e a gente não? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ficou muito mimado. Para pensar quantos milagres você não recebeu na sua caminhada com Cristo e você nem sequer contou. O Senhor uma vez me deu uma bronca desse jeito. Eu cheguei assim, Senhor, está com tanto tempo que eu não conto um milagre. Aliás, eu disse assim, Senhor, está com tanto tempo que eu não vivo um milagre. Aí ele me respondeu, está com tanto tempo que você não conta eles. Não compartilha eles com ninguém. Porque, meu irmão, o grande propósito, se você ler em Mateus também, diz assim, ó, que o nome de Jesus, ele nos foi confiado para que nós, ao usarmos o nome de Jesus, o Pai seja glorificado. Porque em nome de Jesus, irmão, qualquer ímpio fala, qualquer pessoa fala. Mas na nossa boca, o nome de Jesus tem que ter autoridade e propósito, poder, tem que ser para glorificar o Pai. Aconteceu, eu lutei, fui até o fim e Deus fez acontecer a parte dele. Aquela mulher, ela estava focada em fazer a parte dela, porque ela sabia que quando ela fizesse a parte dela, através de uma palavra, Deus faria a parte dele. Ela saiu de lá honrada, e o que mais me chama a atenção é isso: seja feito conforme você quer. Se você sair daqui com essa palavra hoje, imagina só. A Bíblia diz que ela chegou em casa, meu irmão. O que é que você quer ver quando você chegar em casa? O que é que você quer ver quando você for a próxima vez no médico? O que é que você quer ver quando você abrir a sua conta bancária da próxima vez? O que é que você quer ver acontecer? Faça o que essa mulher fez. Desenvolva na sua vida uma fé madura. Amém? Feche os teus olhos. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. E diante dessa palavra, levante o seu clamor a Deus.